eu sou Will Silva e este é o programa Lição de Classe, programa idealizado pelo movimento Muda Sinte e o Sinte Núcleo Extremóis. Hoje, dia 27 de dezembro, e nós estamos aqui com a presença da coordenadora do Sinte Núcleo Extremóis, Socorro Ribeiro. Socorro que não pôde estar no último programa, pois estava em luta lá na prefeitura de Extremóis. Tudo bom, Socorro? Oi, bom dia, Will. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Socorro, hoje nós vamos falar, os nossos últimos programas falou de coisas mais gerais, nacionais, sobre a reforma da Previdência Estadual, mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a situação aqui em Extremóis. Socorro, na sua avaliação, como é que você avalia o ano de 2019 em relação aos serviços públicos da cidade? Educação, saúde, segurança? Infelizmente, o que a gente pode avaliar não é nada muito positivo. Em todos os serviços básicos do município, não há investimento. E nós que somos da educação, a gente percebe que não só a educação, a saúde, segurança, está tudo um caos, Isso vem se aprofundando a cada ano. E em 2019 a situação está muito delicada. Nos remete assim a lembrar 2016. Em 2016, nós da educação ficamos 3 meses, os últimos 3 meses sem salário, inclusive o 13º. Este ano, os efetivos da educação e os efetivos das outras secretarias receberam seus salários. Mas, infelizmente, os contratos estagiários e seletivos passaram o Natal sem o mês de outubro, novembro, dezembro, E a situação está muito delicada nas escolas, não só pela situação de salários, mas também pela questão da estrutura, A estrutura das escolas, as condições de trabalho. Se a gente for assim, colocar assim no papel, quantos dias letivos teve em Extremóis de direito dos alunos, não chegou a 120 dias, Não porque tenha acontecido algum movimento de greve, mas porque a prefeitura não deu condições para que as escolas funcionassem todos os dias, principalmente com transporte escolar, merenda, profissionais nas escolas. Então, tudo isso acarretou um ano letivo muito delicado aqui em Extremóis, e os nossos alunos, infelizmente, foram os mais prejudicados. Além deles, também os profissionais contratados, seletivos e estagiários, que ainda estão sem seus salários, e a previsão deles pagarem até o dia 30, segunda-feira, o mês de outubro. Não tem ainda nenhum calendário, nem previsão de pagar novembro, dezembro. Socorro, semana passada vocês estiveram lá na prefeitura. Não houve nenhuma negociação, alguma promessa para resolver essa situação? Olha, nós entramos para falar com a secretária de Administração e Finanças e ela não olhou nem para a gente e disse que já tinha dito que ia ser até o dia 30. Primeiro era até o dia 20, então dia 20 foi a sexta-feira que nós estávamos lá. E ela disse que não tinha dinheiro para pagar naquele dia, porque estava pagando o 13º dos efetivos. Ou pagava o 13º dos efetivos, ou pagava a folha dos contratados, estagiários e seletivos. E não deu nenhuma proposição, só disse que até o dia 30 pagava o mês de outubro. E os demais meses não ia dar documento nenhum a gente, porque se comprometia dando documento, ficava amarrado. E ela saiu da sala e chamou a polícia, Ao contrário, em vez de negociar, quando a gente deparou, foi com o comandante chegando na sala para nos retirar da prefeitura. E como ele mesmo disse, comandante, que se repetia o cenário de 2016. Nós estávamos ali por questão salarial. E ele tentou intermediar uma negociação, mas ele foi embora e ela não cumpriu com o que tinha se negociado, que era dar um documento. A gente só queria, naquele dia, um documento com as datas de pagamento desse povo. E não tivemos êxito. E qual a justificativa que a prefeitura dá para não conseguir honrar com os compromissos do salário dos trabalhadores? O que eles dizem é falta de dinheiro, falta de recursos. Mas quando a gente entra no site, do Banco do Brasil, que a gente pega o município de Extremóis, as receitas que compõem o Fundeb, dá para pagar suficientemente a folha da educação. Por isso que a gente não compreende, porque eles dizem que não tem dinheiro para garantir a folha da educação. É complicado, Socorro.
O ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudo Socioeconômico, realizou um estudo no ano de 2018 sobre a receita e a movimentação socioeconômica da cidade de Extremóis. Nós não temos o estudo atualizado de 2019, mas em 2018 o estudo já retratava mais ou menos o que você está dizendo, Socorro, que em 2016 financeiramente foi caótico para o município, vinha num processo de queda de 2014, 2015, 2016, provavelmente tenha sido por conta de uma má gestão da máquina pública, mas que no governo do atual prefeito, o Joás Oliveira, veio tendo crescimentos econômicos, né? Você acha que esse crescimento econômico, ele não supre hoje a demanda, tem a ver com o aumento populacional da cidade de Extremóis? Ele alega isso. O prefeito alega que o censo daqui está atrasado, está como se tivesse 25 mil habitantes, quando hoje, segundo ele, está mais de 65 mil habitantes. E não foi atualizado o censo ainda, essa é a desculpa que ele dá, e que devia ter aumentado o coeficiente do município, né? Que segundo ele é 1,2. Se o censo tivesse atualizado, o coeficiente seria 2,4, que ia ter uma renda bem maior, como outros municípios, né, como Parnamirim, São Gonçalo do Amarante. Então ele coloca que a situação do município é justamente esta, é devido ao aumento da população e o censo não está atualizado com esse número novo de habitantes. Bem, esse dado do IBGE, que ele é realizado de 10 em 10 anos, que é o censo demográfico, onde tem um panorama mais geral dos municípios, ele serve de parâmetro para financiamento de recursos federais ou estadual. Mas segundo o estudo do ILAESE, essa receita, o aumento na receita, é de receitas próprias do município. Então isso não interfere na transferência de recursos federais ou estadual ao município. Eu acho que poderia equilibrar as contas com as receitas locais. Não é essa a avaliação da prefeitura e a do sindicato? É da prefeitura não, mas a nossa é porque, por exemplo, os recursos do Fundeb, a receita aumenta de acordo com o número de alunos. Então, se aumentou a população, com certeza aumentou o número de alunos. Então, a prefeitura, o censo escolar, ele é feito com base no ano anterior. E justamente por isso é que a receita do Fundeb aumentou muito de 2016 para 2019. Por quê? Porque foi aumentando justamente o número de alunos no município. Inclusive, hoje, a prefeitura não construiu escola, mas já tem vários anexos no município, né? Tem escola que tem um anexo com 10 salas de aula, que não é anexo, é outra escola, né? Então, isso multiplicou o número de alunos no município. É como o estudo do ILAESE coloca, que não houve queda de receita, ao contrário, houve aumento de receitas, porque aumentou o número de alunos, que é onde provém os recursos do Fundeb, os recursos da educação. Então, a educação não era para estar do jeito que nós estamos vivendo hoje no município. Socorro, segundo o Data Viva, o que é o Data Viva? O Data Viva é uma plataforma aberta e gratuita de visualização de dados sociais e econômicos do Brasil. Através desse portal você consegue ter vários dados socioeconômicos dos municípios, dos estados, das principais capitais. E segundo o Data Viva, eles colocam que a administração pública do município de Extremóis é responsável por 51,3% da massa salarial. Ou seja, mais da metade, um pouco mais da metade da população trabalhadora ativa, né, que recebe salário ordinariamente, carteira assinada, etc. e tal, é da administração pública. Você não acha que o município tem uma máquina inflada, com muitos funcionários, seja ele, eu não sei se são efetivos, se é contrato, se é cargo comissionado, mas segundo esse portal, que é de confiança, vocês podem conferir aí pela internet, Data Viva, o município de Extremóis a máquina pública tem 51% do pessoal ativo, da economia ativa do município, é da administração pública. Olha, aqui em Extremóis, nós estamos mostrando isso, que a folha realmente está encharcada com contratos
comissionados que não precisam. Dar um exemplo. A Secretaria de Educação de Extremóis, o prédio da Secretaria, ele funciona aqui no Estrela do Mar. Um prédio muito precário, sem estrutura. Mas a Secretaria chegou um momento que tinha 3 secretários. 2 adjuntos e um secretário titular. Né? Uma prefeitura como Natal, que tem um número de escolas muito superior à de Extremóis, não existem 3 secretários de educação. Hoje é a mesma coisa. O prefeito disse que tinha que tirar, demitir comissionados e contratos para poder equilibrar a folha. Demitiu 26 pessoas das escolas, inclusive porteiros. As escolas que têm porteiros só são as escolas que têm efetivos. As escolas não têm porteiro mais, porque foi demitido 26 pessoas entre a SG e porteiro. E nesse mesmo período que ele demite 26 contratos de escola, que era preciso, né, porque hoje uma SG faz o trabalho dobrado, limpa e abre o portão, né, ele nomeia outro secretário. Então, o secretário de Educação passou a ser adjunto, já tinha um adjunto e uma nova secretária, quer dizer, um salário de R$7 mil. Enquanto que um porteiro que ele demitiu era um salário de R$1.000. Então, se ele demitiu 7 porteiros, ele não economizou nada, porque ele contratou uma nova secretária com valor de 7 mil. Então, a folha continua a mesma, ele não equilibrou a folha. Do mesmo jeito é na prefeitura. Na prefeitura, tinha um assessor jurídico que fazia o trabalho de secretário-geral. E aí, ele contrata outro novo secretário-geral, com salário de R$7 mil. São cargos que não têm necessidade. Então, a gente percebe que a folha do município está muito alta em cargos que não era preciso. Então, o prefeito não faz um planejamento da necessidade real de pessoas para a administração pública. E aí, o que acontece? Vai gerando essa bola de neve, que é o que está acontecendo. É como um cobertor curto. Ele paga um grupo com a parcela do dia 10, aí espera a parcela do dia 20, paga outro grupo, espera a parcela do dia 30 para pagar outro grupo. Então é igual um cobertor, porque ele descobre a cabeça, cobre os pés. Então, isso vem gerando em 2019 todo mês isso aí, porque as receitas do mês de dezembro, por exemplo, do dia 10, dia 20 e dia 30, é para pagar os salários de dezembro. O que está acontecendo? Ele pega a receita de um mês para pagar o mês anterior. E isso vai ficando esta bola de neve. Nem os efetivos recebem no último dia útil. Eu estou falando isso, os trabalhadores em educação, que pela lei do Fundeb é para receber no último dia útil, chega a receber depois do dia 10 do mês seguinte, justamente quando entra a outra parcela. E isso a gente percebe que é um excesso de pessoal no quadro da prefeitura. Inclusive, se pegar a folha do portal, a folha de pagamento daqui do município, a gente se depara, inclusive a gente fez uma pesquisa, que tinha pessoas que a gente não sabia nem onde era lotado, mas que estava lá como coordenadora da EJA, de modalidade de ensino, que nunca pisou na Secretaria de Educação. E a gente foi mostrando que tinha pessoas assim. Algumas já foram demitidas, outras continuam, porque é só substituído. Na avaliação de vocês, são funcionários fantasmas? São funcionários fantasmas. Então a gente até comprovou isso, porque a gente teve acesso à folha de pagamento pelo Tribunal de Contas e a gente pôde comprovar que tinha pessoas, nós da educação comprovamos, porque nós sabemos quem está dentro das escolas, quem está na Secretaria de Educação, e aí quando a gente se deparou com um monte de coordenadores que nunca a gente viu nas escolas e muito menos na Secretaria, a gente foi mostrando que eram fantasmas, que estavam ali só na folha. E qual ação vocês tomaram enquanto sindicato? Acionou o Ministério Público? Acionamos o Ministério Público. Como é que está? Acionamos o Ministério Público sobre essa folha, mandamos ofício para a prefeitura solicitando explicação e eles não respondem. Outra coisa grave aqui no município é que essa gestão não responde nenhum ofício, não dá resposta de ofício nenhum que a gente encaminha. Então a gente tem sempre que acionar o Ministério Público. Toda denúncia a gente faz ao Ministério Público. E nós tivemos uma reunião com o promotor, antes dele entrar de férias, e ele nos mostrou que tem várias ações, né, contra a prefeitura, porque também a prefeitura também não comparece ao Ministério Público quando
quando o Ministério Público manda ofício solicitando a presença do prefeito para conversar, ele também não vai ao Ministério Público. Então, toda denúncia nossa se transforma em ação. E a ação, você sabe, que leva o tempo, né? Porque aí depende do juiz, é outra situação. Então vocês atribuem a sangria dos recursos financeiros da prefeitura oriunda à questão dos funcionários fantasma e contratações de cargos comissionados? Só para me entender, é isso mesmo? Um dos pontos é esse, né? Mas também há uma falta de administração mesmo, administração pública, uma falta de planejamento, né? Termina ano letivo, inicia ano letivo do mesmo jeito. Agora mesmo, nós nos deparamos com uma situação assim, hilária, que nunca a gente presenciou isso, nem aqui em Extremóis, nem em lugar nenhum do Brasil. A Secretaria de Educação, o dia 19 de dezembro, foi o último dia que funcionou, fechou as portas na sexta-feira, dia 20, e só volta dia 6. E as escolas não tinham concluído o ano letivo, não tinha terminado. Então, como é que as escolas vão manter o ano letivo se no órgão central, onde se recorre para a questão de transporte, de merenda, de tudo está fechado? Então, eu acho que é uma falta realmente de administração, sabe? Além da folha dos comissionados e contratos fantasmas, que a gente sabe, ou então, que sem necessidade. Não precisa, uns cargos, não é de necessidade para a administração do município. Socorro, eu acho que é só uma parte do problema, a questão desses funcionários, possíveis funcionários fantasma que você cita aqui. Mas recentemente a Justiça bloqueou R$ 2.480.657,55 de bens do prefeito Joás e de mais 8 pessoas. Isso fruto de uma investigação que está ocorrendo desde 2017 sobre o envolvimento que envolve a Câmara dos Vereadores, o SAAI e as empresas RB Locações e Construção Eireli. Você tem informações desse processo? Como é que tramita? Eu só vi esse processo na rede social, né? Como está agora. Em 2017, quando a empresa de energia aqui no município, quando o prefeito assume, em 2017, o ex-vereador... Esse processo não fala da empresa de energia, viu, Socorro? Não fala da empresa de energia. Do SAAI, que é da abastecimento de água e esgoto, Câmara dos Vereadores, RB Locações e Construção Eireli. Pronto. Essa RB Locações é o quê? Não faço a mínima ideia. Eu sei que tem um ex-vereador, cujo é conhecido por Mica, que é o responsável, que é uma das pessoas que aluga alguns prédios para a prefeitura. Eu acho que alguns, inclusive, funcionam como anexo das escolas, ou era só o prédio onde funcionava a prefeitura anteriormente? O que se falava era que era o prédio que funcionava a prefeitura, né? Aquele girava em torno de R$7 mil o aluguel? Em torno disso aí. Só que também no Ministério Público existia também uma denúncia sobre a questão da empresa desse ex-vereador de energia, porque a prefeitura contratou essa empresa e não tinha tido licitações. Então, existia um processo no Ministério Público local sobre a questão da empresa de energia, como é que tinha sido ganho para esse ex-vereador se não tinha tido o processo licitatório. Então, eu também não sei se isso está ligado a esse processo que o Ministério Público tem aberto, e aí, dessa investigação toda, deve ter surgido tudo isso aí que está sendo colocado, né? Agora, e também a prefeitura, neste momento, aqui no município, estão tudo fechado, né? O prefeito decretou recesso do dia 23 até o dia 3, quer dizer, só voltam dia 6. Todos os prédios da prefeitura estão fechados, inclusive a prefeitura. Hoje mesmo eu estive lá pela manhã, porque eu precisava saber do repasse do sindicato, que não fizeram ainda, do mês de novembro. E como a gente precisa pagar o aluguel do prédio. E, para minha surpresa, está fechado e está lá esse diário oficial, que eu terei uma foto, colocado que a prefeitura está de recesso e não está atendendo. Então, esse bloqueio desses bens do prefeito e desse grupo aí, eu só vi na rede social. Ainda não tive conhecimento de quais são essas empresas, né, e como é que está se dando esse processo. Pois é, Socorro. Assim, eu vejo voltando a falar a questão do atraso do salário, tem a ver com essa questão econômica da cidade.
Eu vejo com muita preocupação, pois mesmo a administração pública, segundo os estudos aqui do ILAES, né, sendo parte de 51% da remuneração ativa da cidade, a educação representa 5% desse total. No geral, a educação fica atrás do comércio varejista, com 11,2%, e da construção de edifício, construção civil, que já é em torno de 6,5%. Ou seja, a educação vem em terceiro lugar como a maior renda ativa do município. Eu vejo como um efeito em cadeia, porque na medida que vocês, trabalhadores públicos, não recebem, automaticamente vocês não têm com o que gastar no comércio local. O comércio local não tendo recurso, já que vocês não gastam, gera todo um efeito em cadeia de dificuldade financeira na cidade. Eu vi exemplos de Extremóis bem maior do que esse exemplo que eu vou colocar, mas Barra de Macharanguape, acho que em 2016, 2017, os trabalhadores amargaram 6 meses de salário atrasado e foi um caos na cidade, porque a economia de Barra de Macharanguape funciona com serviço público ou a pesca. E geralmente os trabalhadores do serviço público consumem dessa pesca, consumem do mercado local. Quando a máquina pública deixou de pagar, houve uma crise generalizada na cidade. A gente sente esses efeitos aqui também em Extremóis ou aqui a realidade é diferente? Olha, não está sentindo tanto porque há um equilíbrio do pagamento dos efetivos, né, que são a maioria dos servidores, né, público, a minoria que são os contratos, né? Mas há uma queda, principalmente assim, quando não se paga em dia, né? Quando atrasa dias de salário, aí com certeza há uma queda no comércio, né? A gente não sentiu tanto este ano ainda, devido a esse equilíbrio que está de pagar alguns servidores públicos, né? Porque paga uma categoria, não paga outra, mas ele não está deixando de pagar o conjunto todo dos servidores, né? Paga uns, outros não. Por isso que ainda não se sentiu tanto em 2019, eu acredito, o comércio ainda não sentiu tanto como sentiu em 2016 e como também a situação de Macharanguape, né? Que juntou 6 meses, então fica um caos, né? Aqui não sentiu ainda, agora com certeza houve uma queda, né? Porque diferente tá pagando, se pagar todo mundo em dia, no mesmo dia, aí é uma outra história dentro do comércio, né? Quando você vai atrasando, claro que vai sentindo. Mas ainda não chegou esse caos por isso, porque está pagando a uns e outros não, e está garantindo ainda que o comércio circule. Se não estou enganado, os servidores públicos de Extremóis ainda têm salários atrasados ainda da gestão passada, né? Do Klaus Rego. Isso. São quantos salários, Foucault? Pronto. Quando o Klaus Rego saiu, ele deixou várias situações na educação, né? Tinha professores que não tinham recebido o mês de outubro, novembro, dezembro e 10º. Tinha professores que a prefeitura estava em débito com novembro, a maioria, novembro, dezembro e 10º. E os profissionais de apoio, os funcionários, eles ficaram só com o mês, ficaram só com o 10º atrasado. E aí a gente tinha uma ação na justiça do pagamento de salários, porque a gente estava em greve, né? E aí, após a eleição do Joás, após ele ser eleito, houve uma audiência no fórum com o sindicato, o prefeito atual, que era o Klaus Rego, o seu secretário e o Joás, prefeito eleito, para que a gente retomasse as aulas, para que a gente concluísse o ano letivo para não prejudicar os filhos dos trabalhadores, e a prefeitura se comprometia a pagar os salários. Então fizemos um acordo, temos esse documento, o Klaus Rego não cumpriu, pagou alguns professores e não pagou o conjunto categoria, alguns meses, mas todos ficaram com o mês atrasado. E aí, quando o Joás assumiu em janeiro, nos chamou no fórum, porque a gente ainda estava terminando o ano letivo de 2016, a gente terminou em 2017, o ano letivo, e aí fiz um acordo de parcelar em 12 vezes os meses de novembro, dezembro e 10º. E em 3 vezes o mês de outubro. Então, quem tinha o mês de outubro, parcelou em 3 vezes até maio, e a partir de maio pagaria em 12 vezes os outros meses, todo mundo ficava igual. Ele só cumpriu uma parte. Ele pagou as 3 parcelas do mês de outubro a todo mundo,
que estava atrasado. E dessas 12 parcelas, ele pagou só 4. Então, nós estamos ainda com 8 parcelas do mês de novembro, dezembro e décimo em atraso de 2016. O prefeito não apresentou mais nenhuma proposta e, quando foi este ano, em outubro, se reuniu conosco ali nesse prédio aqui em frente e disse que ia retomar a pagar as parcelas da gente. Era só aumentar a receita, né? Novembro, dezembro aumentava a receita e ele apresentava uma proposta. E até esse momento não apresentou proposta nenhuma. Além desses atrasados que nós temos da outra gestão, nós temos também da outra gestão 3 sextos de férias de professores atrasados. E já temos 1 sexto de férias do mês da gestão de Joás. Então, nós temos 4 sextos de férias em atraso. Vai fazer 5 sextos de férias. E o Joás disse que pagaria agora em dezembro um desses cestos e apresentar uma proposta de parcelamento. Ele não pagou e também não apresentou proposta de parcelamento desses 4 cestos de férias que nós temos em atraso. Eu fico extremamente indignado, pois a educação tem recurso próprio, né? Vindo do governo federal, vindo do estadual, mas também de receita do município, né? O financiamento da educação foi objeto de estudo do seu mestrado, né, Socorro? Está sendo. Está sendo, né? Eu queria que você explicasse pra gente o que é o Fundeb, para quem não é da área da educação, entender o que é o Fundeb e como é que funciona esse fundo da educação. De onde é que vem esses recursos, como é que são aplicados? O Fundeb é um fundo, né, contábil, né, uma política de fundo contábil, né, ele entrou em vigor no Brasil em 2006, previsto para 14 anos, então até 2020, o Fundeb, que antes tinha o Fundef, que era o financiamento, um financiamento contábil só para o ensino fundamental, então garantia os recursos para o ensino fundamental. E aí, com muita luta da classe trabalhadora, se aprovou um Fundeb que envolveu todas as modalidades de ensino, da creche, da educação infantil ao ensino médio. Então, esse Fundeb é o que? É composto por 7 impostos, impostos estaduais, federais e municipal. E esses impostos, 60% desses impostos, chamado que é o Fundeb 60, é a receita que garante o salário de professor, né? Ele não pode ser feito para outra coisa, então, que é chamado o 15% e 10%, que é o Fundeb 40%, que é os 10%, e os 15%, que é chamado Fundeb 60%. E a prefeitura ainda deve entrar com recursos próprios, no mínimo 25%, além desses impostos que circula, que soma Fundeb. Então, toda a arrecadação desses impostos, os 7 impostos que compõem Fundeb, a União entra com 10% e os municípios com 20%. Então, tem o FPE, que é o imposto do Estado, é o fundo do Estado. Tem o FPM, que é o imposto sobre os municípios, que é federal. Aí tem o ICMS, tudo que circula sobre mercadoria, tudo o IPVA, né, vendas e compras de carros. Tudo isso é composto por Fundeb. Então, esses 60%, a prefeitura e nem estados não pode fazer outra coisa a não ser pagamento de professores. Mas, infelizmente, que deveria ter os conselhos de Fundeb, que deveria fiscalizar, atuar diretamente onde está sendo investido esse dinheiro. Infelizmente, o conselho do Fundeb, na maioria dos municípios, eles só servem para respaldar as prestações de conta que as prefeituras mostram. Porque a prefeitura não, mensalmente, deveria sentar com o conselho do Fundeb e mostrar como é que está sendo, quanto por cento a prefeitura está entrando de contrapartida. E outra coisa, eles dizem assim, que eles estão entrando, por exemplo, o mínimo que a prefeitura deve entrar de contrapartida é 25%. Se eles passam para 30%, ela já disse que já está investindo demais, como se 25% fosse o teto. 25% é o mínimo, porque tem arrecadações próprias que deve ser somada a esse Fundeb. Porque além de pagamento de professores e funcionários de escola, o Fundeb também garante a formação dos trabalhadores em educação, garante a construções e reformas de escola, manutenção de escola. Toda essa arrecadação de Fundeb é isto. É para melhorar a qualidade do ensino, para garantir tudo isto.
infelizmente, os municípios, eles não prestam contas de como está sendo investido o dinheiro do Fundeb. E quando a gente entra na receita que analisa, o Fundeb de Extremóis, por mês, mensalmente, chega a mais de 2 milhões. A nossa folha aqui chega a em torno de 1,5 milhão. Então, só o Fundeb garantiria a nossa folha. Só o Fundeb garante essa folha. E fora um mínimo de 25% que a prefeitura deve entrar. Por isso que a gente questiona o porquê que a gente não está recebendo os nossos direitos em dias. Como também não existe uma programação da prefeitura em relação à manutenção, reformas, construções e ampliações de escola. Não existe. Passou 8 anos o governo Klaus, o prefeito Klaus não construiu escola nenhuma. Já são 3 anos do prefeito Joás e também até agora não tem previsão de construções e nem ampliação de escolas no município. O município prefere pagar prédios alugados, onde coloca anexo, sem condições nenhuma de atender os filhos dos trabalhadores, e também pagar as escolas privadas para colocar alunos da escola pública, da educação infantil, dentro da escola privada, pagando mensalmente, que até gerou um problema aí na rede social, inclusive saiu na imprensa que ele estava em débito com a escola privada, e a escola não queria deixar os alunos concluírem o ano letivo se a prefeitura não passe os meses que estavam abertos a esta escola. Qual é a escola? A Escola das Dunas? Escola Flores de Maria, Flores aqui de Maria. No conjunto Jardins, próxima à escola estadual, o CEP. Socorro, daqui a pouquinho nós vamos fazer um intervalo musical, mas antes eu gostaria que você ainda comentasse um pouquinho sobre o Fundeb, certo? O Fundeb, ele, como você disse, foi criado em 2006. É 2006, mas não foi efetivado enquanto lei. O projeto, inclusive, do Fundeb termina agora em 2020. Né? Se hoje, com o Fundeb, receita própria para a educação, tem essa problemática no pagamento de salário, na construção de escola, já é difícil. Com o fim do Fundeb, como é que vocês estão avaliando essa situação? Outra coisa que eu gostaria que você comentasse também, nessa última fala, antes do intervalo comercial, é que enquanto vocês estavam na prefeitura, sexta passada, o Ministério Público foi até a prefeitura notificar a prefeitura sobre a questão das prestações de conta do Fundeb. Se salvo engano, o Ministério já foi 4 vezes solicitar, 5 vezes solicitar essa prestação de conta, e a prefeitura não apresenta. É verdade isso? Como é que vocês estão lidando com essa situação, tanto do fim do Fundeb agora em 2020, como essa falta de transparência por parte da prefeitura? Olha, primeiro com o fim do Fundeb, né? É uma preocupação muito grande, porque vai ser um retrocesso muito grande na história da educação, né? Porque com o Fundeb, que já disse que essa receita aqui não pode se mexer para não ser para pagamento de profissionais, imagine sem ele. Mas já está tendo uma política aí, tem uma lei aí, a 065/2019, que é um projeto de lei do Fundeb permanente, né? Então, vai ter toda uma luta da classe trabalhadora em educação para garantir esse Fundeb permanente, que é um Fundeb que não vai ter mais determinado por 14 anos, mas vai transformar na lei, que você disse que não transformou na lei, não garantiu como uma política permanente. Então, existe aí e que em 2020 vai ser uma luta muito grande da classe trabalhadora em educação para garantir esse Fundeb permanente, porque isso vai ser um retrocesso, aí começar tudo voltando à estaca zero, né? Principalmente os municípios vão começar o atraso de salário mais ainda, como já atrasa hoje com o Fundeb, imagine sem ele. Sobre o Ministério Público Federal, nós estávamos na sexta-feira lá e chegou um assessor lá do Ministério Público, né? E ele, com um documento dizendo que era a 5ª vez que notificava a prefeitura para a prestação de conta de 2016, do Fundeb 2016. Inclusive, ele perguntou se a gente já tinha recebido os nossos salários de 2016. E a gente disse que não. E ele disse que era a 5ª vez que estava indo na prefeitura notificar, e a prefeitura não dava resposta. Inclusive, ele deixou a gente tirar foto do documento e disse que a gente poderia ir no Ministério Público Federal solicitar todo esse processo, que a gente tem todo o direito de analisar. E ele ficou
tentando entregar essa notificação. Até para entregar a notificação da prefeitura estava difícil para eles, porque não tinha quem recebesse. O pessoal tudo lá não queria sair, né? Porque a gente estava lá. E aí ele conseguiu entregar a menina do protocolo, dando um prazo para a prefeitura responder sobre o Fundeb de 2016 e como está atuando o conselho do Fundeb no município. Ok, Socorro, nós vamos para um intervalo musical e, como todo intervalo musical do programa Lição de Classe, nós trazemos a presença ou a música de um artista local da terra. E hoje o artista é Dodora Cardoso, uma musa seridoense que toca samba. Estamos apresentando o programa Lição de Classe. Estamos de volta com o programa Lição de Classe e eu queria mandar um alô aí para Anastácia, cantora também aqui da nossa cidade Extremóis. Um abração, Anastácia. Vamos convidá-la, Anastácia, para vir aqui qualquer dia desse tocar uma musiquinha aqui conosco. Voltando aqui a entrevista com Socorro. Socorro, no bloco anterior você citou que o Fundeb tem recurso também para construção e reforma de escolas, né? E tanto na gestão do ex-prefeito Klaus Rego, quanto na de Joás, não houve nenhum projeto de construção de escolas, nem de ampliação de novas escolas. E nós sabemos que aqui em Extremóis, todo início de ano, a população sofre para matricular seus filhos. Já é o terceiro ano consecutivo que eu acompanho aqui em Extremóis mais de perto, e vejo que no início do ano, pais e mães têm que dormir na frente das escolas para poder matricular os seus filhos. Para 2020, a avaliação do sindicato é que esse cenário caótico vai se repetir, ou o remendo que a prefeitura fez, alugando casas para fazer escola, vai suprir essa demanda? Olha, da agora para 2020 a situação vai ser muito pior, muito pior. Inclusive, teve até um diretor de escola, que não é nem trabalho dele, isso era para a Secretaria de Educação fazer isso. Ele estava batendo de escola em escola, porque ele é diretor de uma creche, né? Ele tinha 140 alunos para colocar para o primeiro ano. E ele mesmo saiu de escola em escola, aqui no centro, para saber quantas vagas tinha em cada escola aqui para o primeiro ano, para poder ele encaminhar esses alunos, coisa que deveria ser a Secretaria de Educação que deveria fazer esse levantamento. Eles não fazem nenhum levantamento dos alunos que estão na rede. Como é que eles vão ser atendidos na nova modalidade de ensino? E eles não têm projeto até agora, nenhum. Se o ano passado os pais dormiram na porta da escola 2, 3 dias e não conseguiram vaga, esse ano vai ser pior, vai ser muito pior. Porque a demanda aumentou muito mais e as escolas não houve uma construção de sala de aula. E a gente mostrava que, desde que o Joás assumiu, nós mostramos que aqui no Centro Infantil Estrela do Mar tinha condições de construir em torno de 8 salas de aula, que é justamente a demanda maior é aqui no centro, não é na zona rural. A zona rural até sobra vagas. Aqui o centro, porque o fluxo de pessoas é aqui. O aumento da população é aqui no centro. Então, a escola Franco Ribeiro, Coronel José Franco Ribeiro, que é ali na rua em frente à estação, lá tem terreno para construir mais de 10 salas de aula. E é justamente a necessidade, porque eles alugaram o prédio do antigo restaurante popular e colocaram o anexo com 10 salas de aula dessa escola. Então, se durante essas gestais tivesse se programado para construir essas salas de aula lá no Franco, olha que já, porque as salas do antigo restaurante popular não comporta 20 crianças. E se a construção de salas, de acordo com o padrão do MEC, é em torno de 35 crianças numa sala. Então, se tivesse construído 10 salas de aula com o padrão correto do MEC para 35 crianças numa sala, já ia melhorar muito a situação. Aí eles colocam as crianças para a escola de comum, que é uma comunidade mais distante do município. Eles colocam as crianças, matriculam as crianças aqui para estudar em comum. Muitos pais não querem mais. Por quê? Porque não tem transporte para levar. Os alunos passam mais tempo sem assistir aula do que assistindo aula.
tem semanas que o transporte escolar não vai. Porque o motorista não recebeu dinheiro, porque falta combustível, porque o transporte quebrou. E aí os pais não querem mais matricular na escola de comum. E a escola de comum lá, a demanda lá da comunidade é pouca, né? Porque são poucas famílias que moram na comunidade. Então a escola, o prefeito teria que dar a estrutura para esses alunos chegarem a essas escolas. E os pais não querem mais matricular nessas escolas. E já é uma preocupação, porque a prefeitura não se planeja para ampliação e muito menos para construção de novas escolas. Tem um projeto no PAR, que era para construir a escola Luiz Alves, que é uma escola que é atendida aqui num prédio alugado, desde a gestão do Clauseiro, que vem sendo um prédio alugado, e sem condições nenhuma. Inclusive o Ministério Público fez um dossiê completo de toda a estrutura dessa escola que é alugado e mostrou que não tem condições nenhuma de funcionar como escola. Então o próprio Ministério Público fez um dossiê completo, com toda essa escola fica na rua, aqui na descendo para a estação Estrela do Mar. Visitei essa escola, Socorro. Pronto, essa escola que é um primeiro andar, sem estrutura nenhuma para funcionar. E o Ministério Público, já que é próximo, eles foram lá, fizeram todo o levantamento e fez um dossiê mostrando que essa escola não tem condições de funcionar. Então, já tinha sido dito que essa escola ia ser construída, já está na lei orçamentária deste município há mais de 3 anos, que vem colocando nesse orçamento a construção dessa escola. O terreno é ali, próximo na entrada, aí perto da linha, o terreno é aqui no CIS. E até agora não tem projeto nenhum. A prefeitura, não sei se vocês lembram, mas quando foi pedir para remanejar 1,2 milhão do SAAI prestado, era justamente dizendo que não ia alterar em nada, porque era o que não ia mais construir a escola. E aí foi liberado só 600 mil, em 2 parcelas de 600 mil, e manteve a construção de escola. E não construiu. E não tem projeto nenhum até este momento para atender essa demanda. Inclusive, nenhum levantamento das reservas que eles mesmos mandaram fazer, que os diretores fizeram, de reservas de aluno, nem esse levantamento eles têm para dizer que por 2020 vão atender pelo menos esse cadastro de reserva que já tem na Secretaria de Educação. Pois é, Socorro, eu visitei recentemente, acho que está com uns 20 dias, essa escola que citou aqui próximo ao Ministério Público. E é uma judiação o que é feito com os profissionais de educação e com os filhos da classe trabalhadora que estudam nessa escola. Você falou do padrão do MEC. O MEC diz que tem que ser 35 alunos por sala de aula para que o profissional de educação consiga dar conta de uma demanda. Se aumentar esse número, é humanamente impossível um profissional da educação dar conta de 40, 45, 50 alunos. Então ele estipula 35 alunos, que eu já acho um número alto, 35 alunos por profissional da educação. Mas o MEC também coloca que as salas de aula ela tem que ter 1 metro quadrado por aluno. Tem uma sala de aula lá que é um remendo de onde era uma garagem. A arquitetura fala que um prédio, uma casa, você tem que ter no mínimo de altura do teto para o piso 3 metros de altura. Lá tem pouco menos de 2 metros. É insuportável entrar naquela sala, é uma judiação com o trabalhador que se desloca para dar uma aula de qualidade, mas também com os filhos e filhas da classe trabalhadora ter que se submeter a uma situação dessa por não ter outro local para estudar. Isso é muito terrível, Socorro. E o pior, além de não garantir uma boa aula, a LDB também diz que a criança tem o direito de brincar, de ter a sua parte de recreação. Você imagina naquela escola. Não tem pátio de recreação. Nenhum. E essa sala que eu tô falando tem um ar-condicionado que não dá conta de toda a sala. Quando quebra, aquilo ali é terrível. Não dá para dar aula ali naquele forno. Mas, Socorro, o sindicato tem uma estimativa, um estudo, já que você colocou que a prefeitura não tem, de quantas escolas ou sala de aula seria necessário para dar conta da demanda? Vocês têm esse número? Olha, hoje aqui no centro, no município de Extremóis aqui, deveria ser construído no mínimo para atender a demanda que nós temos hoje, que fica fora da escola, que tem que estudar em outro município, porque aqui não oferece, no mínimo 3 escolas aqui no centro construídas com 10 ou 18 salas de aula. Aí atenderia a demanda aqui no centro. Atenderia.
Mas, no Então mínimo, seria aumentar salas de aula, aproveitar a estrutura já existente, não necessariamente seria construir novas escolas. se aproveitasse os terrenos que tem, por exemplo, na Escola Vera Lúcia, que dá para construir 3 salas de aula, aqui no Alto Extremóis, aqui nesse conjunto. O Centro Infantil, que construiria em torno de 8, 10 salas de aula. O Franco Ribeiro, 10 salas de aula. E a creche Nova Extremóis, que tem terreno para isso, grande, construísse no mínimo 5 salas de aula para educação infantil, e amenizar muito o problema aqui no município. Sem contar que... Isso você está vislumbrando uma construção horizontal, né? Se for uma construção vertical, com o primeiro andar, que é possível se construir, funcionaria bem melhor, né? Que você conseguiria colocar mais alunos, né, em locais mais próximos às suas residências para poder estudar. Porque eu acho que também é uma preocupação o deslocamento do aluno para a escola, vindo nesse transporte escolar que volta e meia quebra. Muitas às vezes com o janelão aberto, eu vejo as crianças botando a cabeça do lado de fora, um perigo aquilo ali. Não sei como ainda não houve algum acidente com essas crianças, Socorro. Os pais, eles estão certos. Você já imaginou você pegar a sua criança de 4, 5 anos de idade, porque eles querem isso, e fazem isso, coloca no transporte escolar, por exemplo, para estudar na creche de Manaína, né? Que é uma creche mais distante um pouquinho, mas que tem uma estrutura igual a da Nova Extremóis. Então, os pais vão juntos com seus filhos dentro dos ônibus. E já acontece, porque os vidros são quebrados. Se o pai descuidar dentro do transporte, a criança coloca o seu corpo quase todo para fora. Então, os transportes escolares... Imagine, os pais que os seus filhos de 7, 8 anos de idade, que moram distante, para vir estudar aqui no centro ou para estudar na zona rural, nesses transportes escolares, os pais ficam preocupados. Então, o correto eu fico pensando, a comunidade de Murici, que a creche de Murici tiraram de lá, que era num prédio também alugado. Primeiro era no prédio civil da doutora Ana, e depois foi no prédio alugado. Hoje funciona em Vila de Fátima. Imagina, as crianças de creche saem de Murici para estudar em Vila de Fátima, né? Então, a situação não tem esse planejamento. Se construísse uma escola, por exemplo, aqui no Centro Infantil Estrela do Mar, se fizesse uma estrutura para primeiro andar, né, para vertical, e construísse mais 10 salas de aula e multiplicasse ela para vertical, você imagina, atenderia uma boa demanda aqui no centro, né? Evitaria muitas crianças ficarem fora da escola, né? Eu vejo muitos pais desesperados na Secretaria de Educação, solicitando vagas para seus filhos, e infelizmente, né, muitas crianças têm que estudar lá no Gramorezinho ali, que já é Natal, porque não, aqui em Extremóis não oferece vagas, os pais gastando combustível, os pais alugando o carro para deixar sem condições nenhuma, porque Extremóis não se programa, não se prepara para atender a demanda. Agora, final do ano de 2019, início de 2020, é uma preocupação muito grande nas escolas. Inclusive, os diretores antes já estavam comentando no grupo que não sabiam o que fazer, porque tem de pais solicitando vagas e não tem vagas. Tem escola que não vai ter vagas para quase um ano, porque já as crianças que vêm da creche já preenchem as vagas do primeiro ano, e as que tem já preenchem todas as salas, então não vai oferecer vagas nenhuma. O caso aqui do Vera Lúcia, quase não vai ter vaga para oferecer. Então é muito preocupante a situação. E olha que o prefeito, desde que entrou, tinha um programa de construir 3 salas de aula no Vera Lúcia ainda em 2017. Estamos no final de 2019 e não foi construído nem o alicerce dessas salas. É uma lástima, Socorro. Mas pensando no futuro, esse é o último programa Lição de Classe de 2019. Eu queria saber da Socorro, o posicionamento do sindicato, quais são os desafios para 2020, né? Colocando a possibilidade de ser um ano de muita luta, já que a realidade que vocês apresentam desse pequeno balanço aqui que nós fizemos em 2019 é caótica, mas num cenário diferente. Por que um cenário diferente? 2020 é ano de eleição, não sei se o atual prefeito vai tentar a recandidatura, mas tem um elemento que agora na Câmara de Vereadores vocês têm um representante da categoria, né? O professor Antônio Barbosa está lá como vereador. Isso, na avaliação do sindicato, ajuda no processo de luta, na negociação.
quais são os principais desafios e como é que é esse novo cenário da Câmara de Vereadores para o setor da educação, mas para o serviço público em geral. Nós esperamos que ajude, né? Porque professor sente na pele que a gente sente e nós vamos aproveitar esse cenário para tentar aprovar alguns projetos que melhorem a educação no município em 2020, né? Então, vamos buscar contar com o vereador, o professor Anderson Barbosa, mas a categoria já aprovou na última assembleia que aconteceu agora que se a prefeitura não apresentar toda resposta para a demanda que nós temos, é impossível iniciar um letivo do jeito que nós estamos terminando. É impossível iniciar um ano letivo sem condições nenhuma de trabalho, sem nada. A gente não está nem reivindicando melhorias salariais, nós estamos reivindicando condições de trabalho, que foi o que a gente passou esse ano inteiro. Esse prefeito entrou, tirou o nosso direito de planejar, tirou o nosso texto de hora atividade, que os outros municípios a gente até recebe como Natal, além da gente planejar, ainda recebe ainda horas a mais em dinheiro. E aqui em Extremóis, os vereadores aprovaram um projeto que retirou esse direito do texto de hora atividade. Então, a luta nossa, porque se a gente não planeja, como é que a gente vai melhorar nossas aulas, né? E vai ser um ano de muita luta. Vamos iniciar mesmo com enfrentamento com a prefeitura. Vamos tentar negociar o mês de janeiro, fevereiro, esperando que ele estruture as escolas, que receba a classe trabalhadora, que apresente soluções. E que o vereador Anderson Barbosa, lá na Câmara, aprove projetos que venham beneficiar a educação pública do município. Socorro, foi publicado em alguns blogs aqui da cidade um posicionamento, não sei se é da prefeitura ou da justiça, que colocava a possibilidade de uma ação do sindicato em não entregar as cadernetas, né, os boletins agora no final do ano, onde eles colocavam que existe uma ação da justiça proibindo os profissionais da educação, a mando do sindicato, em reter essa documentação. Essa informação é verídica ou é fake news? Eu acho que esse prefeito aprendeu com o Bolsonaro, né, a fazer fake news. Porque até este momento o sindicato não foi notificado por justiça nenhuma, né? Apenas o sindicato mandou um ofício para a prefeitura pedindo uma resposta de calendário de pagamento dos 3 meses que está em atraso desses profissionais que prestaram serviço. Isso que nós dissemos. E os profissionais disseram que queriam o documento para poder entregar as cadernetas. Mas o resultado dos alunos, toda a categoria já deu, porque a gente sabe que os alunos têm o direito deles, e a gente garante o direito dos alunos. Então, todas as escolas já colocou o resultado dos alunos, porque ontem, dia 26, iniciou as matrículas do Estado, né, para aluno novato, no SIG Eduque, que é online, e a Prefeitura colocou na rede social que o SINT tinha sido, que o juiz tinha proibido isso aí. Até hoje, nós não fomos notificados, o sindicato, pela justiça, de ação nenhuma. Se essa ação existe, eu acredito que sejam fake news que a prefeitura colocou aí no ar para querer amedrontar ou querer desqualificar o sindicato. Eu também acredito, Socorro, que seja fake news, porque em um dos blogs eles até publicam uma foto do suposto documento de notificação, mas não tem assinatura do juiz. Que documento é esse que não tem assinatura? Agora, são muito espertos, né? Que colocam uma foto ali, quem não tem um mínimo de entendimento da situação, sabe que um documento ele só é válido se tiver o carimbo e a assinatura do juiz. E eles cortam essa parte que é justamente para não correr o risco de falsidade ideológica ou algo... Falsidade ideológica não, falsidade na assinatura, né? Que provavelmente o juiz não assinou esse documento. Esse documento não existe, já que vocês não foram notificados. Mas para finalizar aqui o bloco, Socorro, eu vi aqui que você trouxe um cordel chamado Mãe Abandonada, que foi escrito por uma professora aqui do município de Extremóis, né? Marilene Gomes de Paiva. Esse cordel fala um pouco da realidade da educação, né, da luta de vocês. Eu queria que você desse uma lidazinha em um trecho aí que você goste mais, né, e explicasse como é que vai ser o trabalho com esse cordel. Ele é vendido, vocês vão distribuir na população, como é que é? Olha, esse cordel foi escrito pela professora Marilene, né, professora de educação infantil.
ele vai ser distribuído, né, para a população. E nós vamos fazer algumas tardes de autógrafo. Queremos fazer lá em Pitanguila, na Figueira. Tem data marcada já? Não, estamos marcando agora para janeiro, mas depende também do calendário da professora, né? Então ela ficou de nos passar, mas é em janeiro. E vamos fazer outra tarde de autógrafo lá na Casa do Grude, ali nas Ruínas. Também vamos, depois no próximo programa a gente coloca as datas. Vamos lá. Mãe abandonada. É triste esse cenário que vive nossa cidade. As crianças sem escola, total precariedade. Sem vaga e estrutura, respeito e dignidade. Um dia falta merenda, no outro falta o gás. Depois falta motorista, gasolina não tem mais. E a educação se perde nessa gestão de Joás. Para encerrar, eu te digo, és filho perseguidor, dos irmãos que te ajudaram, da mãe que te deu amor. Mas agora te dizemos, fora daqui, opressor. Muito bacana o cordel, essa mistura política de arte e luta é muito fantástico. Eu acho que a arte hoje carece um pouco disso. E é isso, ouvintes, nós vamos ficando por aqui. Esse é o último programa Lição de Classe 2019, mas iremos voltar em 2020, abrindo esse espaço aqui para a luta dos trabalhadores, para a manifestação cultural dos artistas da terra. Queria agradecer ao Cinti Núcleo Extremóis por idealizar esse espaço, mas agradecer também a toda a equipe aqui da Rádio 87 FM Extremóis, a Niltinho, a Lucas, todo mundo que faz esse programa aqui acontecer. E um agradecimento todo especial a todos os que nos acompanham aqui a toda sexta-feira de 11 às 12. Obrigado, ouvintes, até o próximo ano, boas festas, saúde e paz para todos nós. Acabamos de apresentar o programa Lição de Classe, que estará de volta na próxima sexta-feira, das 11 ao meio-dia.